Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil em 1500. Como a gente pode falar em descoberta se na verdade essa terra já era habitada por milhões de indígenas? Como você considera um território desconhecido por aqueles que vivem nele? Apenas essa simples afirmação tem o poder de reforçar o eurocentrismo e omitir toda a história de um povo. E eu sou a Dai, professora de Bíblica. Se eu gostei, você ajuda muito a incentivar um canal de educação. E a presença dos povos indígenas nas Américas sempre foi um dos grandes mistérios da arqueologia e da genética. Durante séculos, a pergunta sobre qual sua origem gerou especulações, teorias conflitantes e intensos debates científicos. Como chegaram até aqui? Quem foram os seus ancestrais? E o mais importante, quando essa migração aconteceu? Peraí, então quer dizer que os indígenas descobriram o Brasil? É claro. Bom, todos os seres humanos compartilham uma origem comum na África, onde o Homo sapiens surgiu entre 200 e 300 mil anos atrás. Durante milênios, esse foi o único continente habitado por nossa espécie. A primeira rota de dispersão foi em direção ao Oriente Médio, a única ligação terrestre da África com outras regiões. A partir desse ponto, as populações migrantes se dividiram. Alguns grupos seguiram para o oeste, alcançando a Europa, enquanto outros avançavam para leste, chegando à Ásia, expandindo-se gradualmente pelo restante do planeta. O longo período de isolamento entre essas populações levou ao desenvolvimento de características físicas distintas e modos de vida adaptados às novas condições ambientais. A primeira hipótese amplamente aceita sugeria que os povos indígenas descendem de populações asiáticas que cruzaram a chamada Ponte de Bering durante a famosa Era do Gelo. Há cerca de 20 mil anos, nesse período, o resfriamento global fez com que grandes quantidades de água se congelassem, reduzindo os níveis dos oceanos e expondo uma faixa terrestre que conectava a Ásia à América do Norte. Essa ponte terrestre permitiu a migração entre os continentes. Com o fim da Idade do Gelo, o aumento do nível do mar submergiu essa passagem, ou seja, isolando as populações que permaneceram na Ásia daquelas que já haviam se estabelecido na América. Sem a possibilidade de retorno, os grupos migrantes continuaram sua expansão ao longo de milhares de anos, deslocando-se gradualmente para o sul até ocuparem a América Central e, posteriormente, a América do Sul. E por muito tempo acreditou-se que os primeiros humanos a ocuparem a América foram os povos de Clovis, cujos vestígios foram encontrados no Novo México, nos Estados Unidos. As evidências mais antigas associadas a essa cultura, recentemente reavaliadas, indicam uma presença humana de aproximadamente 13 a 14 mil anos atrás, sugerindo uma chegada um pouco anterior a esse período. No entanto, essa teoria tem sido amplamente contestada nas últimas décadas, especialmente após a descoberta de diversos sítios arqueológicos em diferentes regiões do continente, com datações ainda mais remotas. E entre os achados mais significativos, destaca-se o sítio de Monte Verde, no Chile, onde os estudos indicam uma ocupação humana há cerca de 33 mil anos. Outra descoberta relevante é o sítio da Pedra Furada, na Serra da Capivara, aqui no Brasil, onde as datações propostas variam entre 30 e até 50 mil anos, desafiando muito a hipótese da Ponte de Bering. Com isso, a hipótese do corredor de gelo perdeu forças diante de todas essas evidências, que apontam para um deslocamento um pouco diferente: a migração costeira. A maioria dos arqueólogos atualmente aceita que os primeiros americanos não chegaram pela Ponte de Bering há 13 mil anos, mas sim mais de 20 mil anos atrás. Durante esse período, a passagem pelo interior do continente estava bloqueada pelo gelo, tornando inviável a travessia terrestre. Assim, a hipótese mais aceita é da migração pelo litoral do Pacífico, onde pequenos grupos teriam navegado entre ilhas, utilizando embarcações rudimentares. Esse trajeto ofereceria um ambiente rico em recursos, como peixes, mariscos, e permitindo que pequenos grupos avançassem rapidamente ao longo da costa. Aí você pensa, não, o ser humano primitivo navegar pelo mar de barco? Se quiser sim, mano. Você acha? Se quiser sim, mano. E é aí que eu te digo que a ocupação da Austrália foi há pelo menos 45 mil anos, e isso já demonstra que a travessia marítima era possível e praticada por populações humanas antigas. Outro importante registro arqueológico é o fóssil de Luzia, em Minas Gerais, e data aproximadamente uns 12 mil anos. E estudos mostram que Luzia, ela possuía características cranianas mais próximas das populações da Austrália e Melanésia, e não da Sibéria, ou o povo da Ásia, o que indicaria
seria uma possível rota migratória alternativa para a ocupação das Américas. As análises genéticas mais recentes revelam que o seu DNA é compatível inclusive com os povos indígenas atuais, reforçando a ideia de que os ameríndios, antes da chegada dos europeus, não descendem de uma única população de origem asiática. E com ameríndios eu tô me referindo aos povos originários do continente americano, beleza? Isso e vários outros sítios antigos aqui citados fortalece a hipótese de que o litoral do Pacífico tenha sido uma rota crucial para os primeiros habitantes do continente, e explicaria como as populações humanas chegaram tão rápido até a América do Sul. Uma grande falha nessa hipótese, nessa teoria, é que não há vestígios diretos dessas canoas ou balsas, já que provavelmente eram feitas de madeira, um material muito perecível. Além disso, também teve a elevação do nível do mar ao longo dos milênios, que submergiu muitos dos vestígios dessa ocupação, dificultando a sua identificação. Mas as pesquisas continuam. A reavaliação da cronologia da chegada dos humanos às Américas segue em andamento e constantemente desafiando e expandindo o nosso entendimento sobre essa complexa migração. E para a formulação de ambas as hipóteses, tanto da Ponte de Bering quanto a expansão costeira, são baseados em registros arqueológicos, vestígios deixados por essas populações, traços culturais e linguísticos que são observados até os dias de hoje, datação por carbono 14, análise isotópica, luminescência, camadas de sedimentos, enfim. Mas uma área que com certeza vem ganhando destaque com os avanços tecnológicos é a genética, desempenhando um papel fundamental na compreensão da origem e da trajetória dos povos indígenas, permitindo a reconstrução de eventos migratórios e interações populacionais ao longo da história. A análise do DNA possibilita a identificação de padrões ancestrais, esclarecendo como os primeiros grupos humanos chegaram ao continente americano e se dispersaram por suas diversas regiões. Estudos genéticos demonstram que a ocupação das Américas foi um processo complexo, envolvendo múltiplas ondas migratórias. Essa abordagem refuta as teorias anteriores, que sugeriam apenas uma única rota de entrada. A pesquisa genética também revelou conexões inesperadas entre os povos indígenas da América do Sul e as populações da Austrália e da Oceania. Essas descobertas oferecem uma nova perspectiva sobre a formação das sociedades indígenas e desafiam hipóteses tradicionais baseadas em apenas registros arqueológicos e linguísticos. A genética permite reconstruir a estrutura populacional e a interação entre os diferentes grupos indígenas. A análise do DNA dos povos amazônicos, por exemplo, revelou que a região abrigava grandes populações interligadas com muita variabilidade genética, contrariando a ideia de um isolamento demográfico. Outro aspecto relevante da genética na reconstrução da história indígena é a possibilidade de identificar a continuidade de grupos considerados extintos. O estudo do DNA de comunidades que se identificam como descendentes de povos desaparecidos permitiu confirmar sua ancestralidade, fortalecendo sua reivindicação por reconhecimento cultural e territorial. Enfim, gente, a importância da genética na reconstrução da origem dos povos indígenas transcende a simples análise biológica, já que ela contribui para a preservação da memória histórica e para o reconhecimento da diversidade. Ao fornecer evidências científicas sobre a ancestralidade e as interações entre os diferentes grupos, a genética possibilita um entendimento mais aprofundado da formação das populações indígenas, ajudando a desconstruir mitos e a valorizar suas contribuições para a história das Américas. Tá, mas e quem é que descobriu o Brasil? É isso que eu quero saber. Eu também. Considerando a chegada dos primeiros humanos ao atual território brasileiro, a descoberta ocorreu há dezenas de milhares de anos, muito antes das chegadas dos europeus, claro. Evidências arqueológicas sugerem que povos ancestrais habitavam o Brasil entre 30 ou até 50 mil anos, como indicado pelos sítios arqueológicos da Pedra Furada, no Piauí. As escavações nesses locais revelam vestígios que desafiam a teoria tradicional da ocupação das Américas, que sugere que os primeiros habitantes teriam migrado da Ásia pelo Estreito de Bering há 14 mil anos. Diante dessas evidências, é possível afirmar que os verdadeiros descobridores do Brasil foram os ancestrais dos povos indígenas, que exploraram e ocuparam o território muito antes da chegada dos europeus. A visão tradicional que atribui a descoberta do Brasil a Pedro Álvares Cabral em 1500 reflete a perspectiva eurocêntrica imposta pela colonização, ignorando a presença prévia de inúmeras sociedades indígenas que já habitavam e interagiam
conviviam com o ambiente há milênios. A chegada dos portugueses representou, na verdade, o início da invasão e da colonização do território, redefinindo drasticamente sua organização política, social e cultural. Estima-se que a população indígena no Brasil tenha sofrido uma redução de 80% a 95% após a chegada dos portugueses, entre os séculos 16 e 17. Antes do contato europeu, acredita-se que já havia entre 3 a 5 milhões de indígenas, e no final do século 17, esse número já havia caído para cerca de 700 mil. As principais causas dessa drástica redução foram as doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, sarampo e a gripe, para os quais os indígenas não tinham imunidade, além de guerras, escravização, desmatamento e perda de territórios. Esse fenômeno não foi exclusivo do Brasil, mas ocorreu em toda a América, resultando no declínio de milhares de indígenas em poucos séculos. E por fim, gente, em meio a tantas teorias, hipóteses e achados, no fim de tudo isso, se mantém ainda muito controverso. O podcast Não Ficção do Átila discute isso em entrevista com o jornalista Bernardo Esteves. A validação de sítios arqueológicos e teorias seguem critérios rigorosos para garantir a confiabilidade das descobertas. E realmente, tem que ser assim mesmo. A ciência não se faz com achismo nem com vozes na cabeça. Mas segundo Esteves, há evidências de que esses critérios são frequentemente aplicados de maneira desigual e com maior rigor, especialmente quando se trata nos sítios da América do Sul. Que deselegante! Totalmente. A gente pega um fóssil aqui no Brasil, acha, fala assim, tem 30 mil anos esse aqui. Os Estados Unidos vai falar, Não, nada a ver, irmão. Esse viés, ele reflete na resistência da parte da comunidade científica norte-americana em aceitar evidências de uma ocupação humana anterior a 3 mil anos nas Américas, contrariando dados arqueológicos cada vez mais robustos. A teoria dominante por décadas foi o modelo de Clovis, segundo o qual os primeiros humanos chegaram ao continente americano há cerca de 13 mil anos, atravessando a Beringia, a Ponte de Bering e se espalhando rapidamente para a América do Norte e enfim. No entanto, diversas descobertas sul-americanas sugerem ocupações significativamente mais antigas, como vestígios encontrados que podem chegar até 50 mil anos. Embora esses achados sejam submetidos a rigorosas análises metodológicas, elas frequentemente enfrentam ceticismo excessivo da comunidade científica internacional, enquanto evidências menos robustas de ocupações na América do Norte são aceitas com mais facilidade. Vocês estão entendendo? Enfim, e mesmo com todas essas descobertas, muitas perguntas permanecem. Exatamente quantas migrações ocorreram? Houve um contato entre diferentes populações antes da chegada dos europeus? Novas evidências podem surgir e mudar completamente nossa compreensão sobre a história dos povos indígenas. A arqueologia, a genética e a antropologia continuam explorando as origens desses povos, e cada nova descoberta pode ressignificar a maneira como entendemos a ocupação humana nas Américas. O mistério ainda não está completamente resolvido e talvez nunca esteja. A primeira hipótese, amplamente aceita, hipótese, ai meu Deus, hipótese, amplamente, a primeira hipótese, meu Deus, não vou conseguir falar essa palavra, nossa, tá torto, mano, e com ameríndios, além disso, passarinho, cala a boca, por favor. Após a chegada dos portugueses, sugerem ocupações significativas, não, o que eu ia falar?